galera do canal do Professor Thiago Lira. Se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreva, acione o sininho, compartilhe o vídeo, beleza? Para que eu possa colocar mais e mais dicas para vocês. Nós estamos chegando a praticamente 50 vídeos, tá? Só de dicas para concurso e vestibular. Galera, eu quero falar hoje sobre o famoso objeto direto preposicionado, tá? Para ajudar na compreensão dessa aula, dessa dica, dá uma olhada nas minhas aulas de predicação verbal, beleza? É muito importante a aula de predicação verbal, tá? Pode até também estudar a minha videoaula de predicado e de predicativo, beleza? São assuntos afins aí. Galera, qual a diferença do objeto direto para o indireto? Isso aí, a preposição, tá? O que acontece? Quando eu tenho um verbo transitivo direto, esse verbo não pede preposição. Por exemplo, o verbo comprar. João comprou um carro. Tudo bem? Quando eu falo João comprou um carro é objeto direto do verbo transitivo direto comprar. Quando eu falo João gosta do carro, agora eu tenho o objeto indireto, porque quem gosta, gosta de. O verbo transitivo indireto pede a preposição de. Beleza? Essa é a diferença do direto para o indireto. Então o carro aí, no gosto do carro, é objeto indireto. O que acontece? Existem também os famosos objeto direto preposicionado, tá? O que é um objeto direto preposicionado? O que você precisa ter em mente, pessoal, é que o objeto direto preposicionado, essa preposição não é uma exigência do verbo, tá? Porque se fosse uma exigência do verbo, o verbo não poderia ser transitivo direto. A exigência dessa preposição vai ficar normalmente por conta do próprio objeto, tá? Ou por algum recurso que eu quero utilizar aí na oração. Tudo bem? Vamos olhar, por exemplo, a seguinte frase aí, ó. O Flamengo vence o Botafogo. O Flamengo vence o Botafogo? Você sabe que eu não concordo com essa frase. Beleza? O Fogão sempre vence o Botafogo. Ou não, o Fogão sempre vence o Flamengo. Então o que acontece? Olha a frase. O Flamengo vence o Botafogo. Eu poderia questionar vocês. Quem é o sujeito da oração? Aí você vai falar, claro, o sujeito da oração é o Flamengo, porque tá vindo antes do verbo. Eu poderia reescrever a frase invertendo. Ficaria o Botafogo vence o Flamengo. Não mata a minha curiosidade, porque existe uma certa ambiguidade. Agora, repare que se eu colocar uma preposição antes do Flamengo, ficaria ao Flamengo vence o Botafogo. O que acontece aí? Agora, nitidamente, o sujeito é o Botafogo, tudo bem? O vencer é um verbo transitivo direto. E o ao Flamengo é um objeto direto, porque o verbo é transitivo direto, só que tem uma preposição. E essa preposição não foi uma exigência do verbo vencer. Simplesmente essa preposição foi para evitar uma ambiguidade. Tudo bem? Olha mais um exemplo. Roubaram-me, roubaram-me. Na oração roubaram-me, nós temos nitidamente o verbo roubar é um verbo transitivo direto. Tudo bem? Se é um verbo transitivo direto, o me, que é um pronome oblíquo átono, tudo bem? Inclusive está aí após o verbo, porque eu não posso iniciar a oração com o pronome oblíquo átono, tá? Em roubaram-me, esse me é objeto direto, porque o verbo roubar é verbo transitivo direto. Agora, se eu trocar o me por mim, que é um outro pronome oblíquo, tá? Existe o pronome oblíquo chamado átono e tônico. O pronome oblíquo átono é aquele que não tem preposição, não exige preposição. Agora, o pronome oblíquo tônico exige preposição. Tudo bem? Tá lá na minha aula de pronome, basta acessar a aula de pronome. Então, se eu trocar o roubaram-me por roubaram mais o mim, ficaria roubaram a mim. Essa preposição antes do mim, no a mim, não é uma preposição exigida pelo verbo. É uma preposição que foi colocada por causa que o pronome oblíquo é um pronome oblíquo tônico. E por causa disso, exige a preposição. Não foi o verbo. É outro exemplo de objeto direto preposicionado. Só mais um exemplo para acabar. Eu poderia falar assim, ó, comi o bolo. O verbo comer é verbo transitivo direto, o bolo, objeto direto. Mas eu poderia reescrever a frase assim, comi do bolo. Repare que essa preposição de não foi uma exigência do verbo, porque o verbo continua sendo um verbo transitivo o quê? Transitivo direto. É simplesmente para mudar o sentido, o sabor ali, né, daquele objeto. E por isso eu coloquei uma preposição. Por isso que esse objeto é chamado de objeto direto que
preposicionado. Beleza, pessoal? Então, o objeto direto preposicionado é aquele onde a preposição não é exigida pelo verbo. Eu simplesmente coloquei uma preposição por causa de um outro motivo. O verbo continua sendo transitivo direto. Beleza, galera? Vamos que vamos. Aciona o sininho, compartilhe o vídeo, curta o canal, fale com seus amigos, suas amigas aí, porque tem muitas e muitas dicas para concursos e vestibular. Valeu, galera! Abraço! Saudações alvinegras!